ao canal. Eu sou a Andréia, esse é o Resenhando com Guabi, o canal que eu dou dicas de doramas pra vocês. Eu faço review dos BLs, trago as polêmicas que acontecem no mundo dos BLs e no mundo asiático dos nossos astros. Hoje eu quero falar pra vocês que eu sei que vocês já me perguntaram se eu estou assistindo. Então hoje eu quero falar pra vocês o que eu estou achando de Moonlight Chicken. Então eu estou amando, já vou falando isso pra vocês. Mas antes que eu fale pra vocês o que eu estou achando totalmente desta série, não esquece de seguir a nossa listinha, que é: se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações aqui do canal e saber quando tem vídeo novo, e comenta muito. Eu quero saber neste vídeo que vocês comentem o que vocês estão achando, se vocês estão amando Moonlight Chicken. Então coloca aqui o que vocês estão achando dessa série. Agora vamos parar de papo fiado e vamos falar sobre a série Moonlight Chicken. Então vamos começar primeiro apresentando os personagens para quem ainda não está acompanhando. A gente tem o Ert, que faz o Tio Jin, que é tio do Lee Ming, que é o forte, nosso fofíssimo Gun de My School President. É dono de um restaurante que vende frango, que se chama Frango ao Luar, que é frango no arroz. E ele faz sucesso, então ele trabalha até mais tarde e depois da meia-noite a pessoa come o quanto ela quiser. Algo parecido. Um belo dia, ele trabalha com ele também, que veio de My School President. O Tiwi veio aqui, ele faz o Peng, que é o funcionário, que é garçom do Jin. E aí a gente tem, um dia ele vai fechar o restaurante. Quem que está deitado na mesa lá, embriagado? O Win. O Win é interpretado pelo Mix. Então já temos aqui nosso primeiro casal principal, certo? E ele fala que estava mal, bem alcoolizado. Eles acabam bebendo mais uma cerveja, conversando. Ele conta um pouco sobre a vida dele, eles acabam ali batendo um papo normal. O Jin se oferece para levar ele até a avenida, porque ele ligou com um amigo dele buscar ele, o Win, e aí o Jin fala que vai levar ele. Só que ele acaba dormindo na caminhonete do Jin. E aí o Jin acaba levando ele pra casa dele, porque ele tá apagado. E aí chega lá, ele leva ele pra dentro, consegue levar ele pra casa dele. Ele acaba acordando, ele passa mal, acaba vomitando, dá uma melhorada na bebedeira dele, mas ele ainda tá meio assim. E aí durante uma conversa no quarto do Jin, o Jin dá pergunta pra ele que aqui nós temos o Mix ao contrário, gente. O Mix a gente viu ele nas duas versões até agora. Todas as versões que nós vemos do Mix, ele é aquele fofinho, bem fofinho, ou rabugento, que nem ele foi lá em... Ai meu Deus, Cupid Last Wish, lembrei. Ou ele tá bem rabugento igual ele tá lá, ou ele é bem fofinho, que tem que ser conquistado. Aqui não, aqui ele é quem conquista. Ele que flerta com o Jin. E o Jin fala pra ele assim, que ele não quer coisa complicada. E ele fala pra ele que não precisa complicar as coisas. E ainda o Jin fala pra ele assim: o que acontecer aqui essa noite, termina essa noite. E ele concorda. Na hora ele concorda. Mas também, né, meu filho? Quem não ia concordar é o Ert. Qualquer um ia, pode ficar uma noite com o Ert, qualquer um ia concordar com qualquer coisa na hora. E aí, eles têm uma noite que, olha... Eu falo pra vocês que a gente teve a evolução deste casal. Lá em Mil Estrelas, digamos que eles dois estavam se conhecendo. Em Cupid Last Wish eles estavam namorando. E aqui a gente vê eles dois praticamente casados. Porque é uma cena que a gente ficou... Eu fiquei perplexa. Literalmente com a cena deles. Mas é muito bonita a cena, tá, gente? E aí eles têm passa a noite junto. No outro dia de manhã, pra quem não sabe, o Jinbu é o gato do Ert mesmo. O Ert com o Mix tem adotado 4 gatos. Se você assiste Ert, Mix mais Space, você sabe que eles adotaram junto 4 gatos. Na verdade, assim, o Mix já tinha a gata dele branca e o Ert já tinha o Jinbu. E aí eles adotam mais 2 juntos. Então eles dois têm 4 filhos, como eles falam. E o Jinbu, que é o que tá na série, é o gato mesmo do Ert, tá, gente? Na vida real. E eles acabam ali conversando. Ele leva ele até a avenida para poder ir embora. E pra ele, acabou ali. Só que
Quando o Win chega na casa dele, a gente descobre que ele não mora sozinho. Ele mora com uma pessoa. Quando passava o tease da série, as chamadas da série, todo mundo achou que realmente que o Wirt seria o amante da história. E não é bem assim essa história, tá, gente? Já explico isso pra vocês que não é isso. E a gente vai entender por que que o Wirt criou um muro na frente dele. Ele criou um muro enorme, ele não deixa as pessoas se aproximar, pra ele tudo tem que ser uma noite só. Ele não quer se apaixonar por ninguém. Por quê? A história do Jim é que ele construiu aquele restaurante com o namorado dele, na época. Há uns 6, 7 anos atrás, uma coisa assim, pelo tamanho da menina é isso aí mesmo. E aí, eles viviam um romance perfeito. Na hora você fala, nossa, que casal lindo, apaixonante os dois. E ele gritava pra todo mundo que ele era apaixonado pelo Jim. Então o Jim confiava nele, até um dia que o telefone dele estava tocando, o Jim viu o nome de uma moça e ele olhou e viu as fotos dele com a moça. E ele não falou nada. E aí ele sempre tinha uma história de que no final de semana ele ia pra cidade, que eles estão tipo numa cidade menor, numa ilha. Vamos dar um exemplo assim, o restaurante deles é numa ilha e ele ia pra cidade grande que é Bangkok. Entendeu? Tipo assim. E aí ele falou, o Jim vira pra ele e fala assim, ele sempre falava que ia pra casa da mãe dele. E a desculpa dele é que ele não contou pros pais dele que ele tinha um namorado homem. Então, por isso que ele tinha que se manter escondido. Só que nesse dia, o Jim perde a paciência e fala pra ele, você tá indo pra casa mesmo? E aí os dois acabam tendo uma discussão, porque daí ele fala pra ele, mostra pra ele a foto. Ele fala que ele vai explicar pra ele quando ele voltar, mas aí ele fala que ele não precisa explicar nada, que ele já entendeu. Ele só quer saber quem que é o idiota dessa história, se é ele ou se é ela. Porque aí ele tem uma namorada, e ele entendia ele falar que não tinha contado pros pais, mas até aí tudo bem, mas agora você tá me escondendo porque você tem uma namorada. Então eles acabam brigando nesse dia, ele entra na balsa, porque ele vai de balsa pra Bangkok. Só que no meio do caminho essa balsa vira. Dá um problema na pane lá no motor e a balsa vira e várias pessoas acabam falecendo. Uma dessas pessoas é esse namorado dele. Então ele passou todos esses anos sem saber se ele realmente gostou dele, sem saber se ele só brincou com ele, sem saber, ele ficou com várias dúvidas porque os dois não esclareceu. E ele se sente culpado porque ele pensa assim, se ele tivesse sentado, esclarecido com ele a história ali naquela hora, ele não teria pegado a balsa. E ele não teria falecido. E ele não teria deixado a namorada dele sem ninguém. Porque a culpa dele é isso. Eu fiz ela perder o noivo dela. Entendeu? E aí o Win não tira ele da cabeça. O Win tá com ele na cabeça o tempo inteiro. O Win começa a falar pro amigo dele se uma transa de uma noite pode se transformar em um amor. O amigo dele ainda fala, olha, pra você começar uma coisa, você tem que terminar outra primeiro. E você fica meio sem saber, como assim? Ele tá namorando, ele não tá? Não, na verdade ele não tá, gente. Eu vi gente falando assim, nossa, o Win é bem sacana, tá traindo o Alan. O Alan quem faz é o First. Aí a gente tem o First e tem o Guy-Pa. Guy-Pa eu gosto, que é o Cal Tang. Eu não consigo falar o nome desse garoto, então eu vou falar só o Cal, tá? Ele faz o Guy-Pa. Guy-Pa é o garoto, é um jovem que trabalha numa banca na feira, com a mãe dele lá no mercadão da Tailândia, e ele é apaixonado pelo Jim, mas o Jim não gosta dele assim. E o Alan era, presta a minha atenção, era namorado do Win, só que chegou uma hora que o Win viu que não amava mais ele, e eles dois terminaram. Só que o Win não tinha como ir para outro lugar, e nem o Alan, então os dois estavam dividindo o apartamento. Só que nisso o Alan estava tendo a esperança de que poderia voltar com ele. E fica cobrando as coisas dele como se ele ainda fosse namorado dele. Entenderam? Mas eles não estavam namorando, eles já tinham terminado. Só que uma coisa que o amigo dele fala é, enquanto você não sair do apartamento, ele sempre vai achar que você tá com ele ainda. E ele decide se mudar. Só que antes dele se mudar, ele começa a trabalhar com o Jim. Ele vê que o Jim tá precisando de um garçom, porque o Liming, que é o sobrinho do Jim, que é o nosso forte maravilhoso, que aqui eu tenho vontade de... Nossa, nos primeiros episódios eu queria dar tanto na cara dele nessa série. O garoto rebelde da pega. Aquela fofura que a gente viu no My School President, aquele muito rebelde.
E aí aqui ele é um garoto que ele mora com o tio dele, porque a mãe dele é cantora, artista, que é a mesma mãe lá de My School President. Eu gosto dessa mulher, eu acho ela incrível, essa atriz. E aí ele tá morando com o tio dele desde novo pra estudar tudo. Então ele trabalha no restaurante junto. Só que ele não quer ficar no restaurante. O sonho dele é estudar nos Estados Unidos. Ele vai estudar nos Estados Unidos e ele não quer só estudar, ele quer trabalhar de garçom, de qualquer coisa. E o tio dele até aí não aceita, não sabia claramente o que ele queria. E ele vai fazer uma entrega na casa do chefe de polícia. Só que quando ele entra, ele encontra o Wirt de costa. E ele chama para fazer a entrega. O Wirt não responde. Ele chega e encosta nele. Wirt é o nosso maravilhoso Jimmy, que é o Tim de School President. E aí ele derruba uma garrafa de uísque, parece que é bem cara, e quebra. E aí ele percebe que ele é surdo. E é uma história linda desses dois, gente. O casalzinho apaixonado. Esses dois combinam em todas as séries, pelo amor de Deus. E aí ele pega e vai embora. Só que ele é chamado, o Jim, no outro dia, pelo chefe de polícia. E aí, que também é uma influência danada onde eles moram. E aí ele quer que ele pague. E a bebida que ele fala custa 10 mil bar. 10 mil bar. Então, tipo assim, ele fica, como que eu vou pagar? Aí o Forte primeiro fala, Forte não, gente, desculpa. O Liming fala assim, que não foi ele que tava, quem tava bebendo era o Wirt. E aí a mãe do menino fala, meu filho é surdo, que não sei o que, ele não ia fazer isso. Aí ele, ah tá, mas foi você. E ele fica quieto. E aí ele, ó, murcho, eu não sei de nada, não fiz nada, não vi nada. Aí o Liming fica puto da vida e fala, eu vou pagar. Eu vou trabalhar pra vocês e vou pagar, não é meu tio. Então ele tem que sair do restaurante pra ir todo dia trabalhar na casa deles. Só que ele trabalha até a noite, até, às vezes até dorme lá, por causa que ele faz os serviços assim de jardinagem, faz companhia pro Wirt, porque o pai dele com a mãe dele, tipo, o menino ficou surdo há 3 anos e os pais, parece que o menino ficou um vegetal, porque ela quase não procura se entender com o filho, de jeito nenhum. E tanto que ele no último episódio ele deu uma lição de moral nela que eu adorei. E aí, por causa disso, o tio Jim precisa de alguém no restaurante e o Win se oferece para trabalhar para ele. E aí ele fala que os dois então vai ser só funcionário e empregado, só que ele quer trabalhar com ele para conquistar ele. E as coisas tá indo bem, ele tá conseguindo ganhar espaço, tudo, até ele descobrir que a empresa que ele trabalha de construção quer comprar todas as casas daquele bairro onde ele mora, onde é o restaurante do tio Jim, para construir uma praça de alimentação marítima. E ele conta pro Jim, o Jim na hora fica bravo, sabe? Fala pra ele que não tá bravo com ele, mas tá. E aí ele acaba, com tanto problema, ele acaba discutindo com o Liming em casa, aí o Liming sai, vai para lá no shopping, que é onde o Win trabalha, o Win. E eles dois, e ele conversa muito com o Win. O Liming tem uma amizade muito boa com o Win. Dá pra ver que ele gosta do Win pra caramba. Porque o Win entende ele, o Win escuta ele. A gente é hábito. O Jim, ele tem a mania de ser aquela coisa, eu sou o responsável por você, então a minha autoridade, você não tem que falar, você tem que obedecer. Ele não para ouvir o menino, tem hora. Tem hora que o Jim, ele não para escutar o sobrinho dele. Pra ver se ele realmente quer ficar no restaurante. Ele realmente quer dar o restaurante? Tá, é daqui que a gente tira o nosso sustento, mas nem sempre você é obrigado a seguir a carreira do seu pai. Porque seu pai trabalha de advogado, você tem que ser advogado também. Porque a sua família trabalha de médico, você tem que ser médico também. Não, você pode ser engenheiro. Ele não entendeu isso. Então, o Win fala pro Liming que ele querer ir para os Estados Unidos é uma boa. Ele dá apoio para ele, escuta muito ele. E ele vai trabalhar. E ele, nessa aproximação com o Wirt, eles acabam virando amigos primeiro. E o Wirt, é tão linda essa cena, ele ensinando o Liming a falar a libras, linguagens de sinal, a linguagem de sinais, que é uma coisa que, tipo assim, a maioria das pessoas tende a ver uma pessoa que é surda, simplesmente escrever no papel para a pessoa, para ele ler. Não procura tentar se comunicar com ele, com a pessoa, através da sua própria linguagem, que é o que o Liming faz com o Wirt.
Ele leva ele pra passear, ele leva ele pro shopping, ele leva ele pra um lugar que tem vários, que é tipo um espaço cultural pra pessoa surda, que lá tem um monte de gente, ele conversa bastante. E lá a gente vê o Por, nosso fofinho, toca uma música e ele mostra pra ele como que é a vibração da música. Então ele mostra pra ele o mundo além daquela casa, porque desde que ele ficou surdo, ele explica isso pro Liming. Há 3 anos ele perdeu a audição. E desde que ele perdeu a audição, a mãe dele trancou ele em casa. Ele só vive dentro da casa. E ele tá cansado disso. E aí a gente descobre que ele tava fazendo no dia que ele derrubou a garrafa. Ele acaba convencendo, ele é uma influência pro Liming. Ele convence o Liming a beber com ele. E eles bebem, aí sabe o que ele faz? Toda vez ele bebe um golinho de cada garrafa diferente, cada vez uma garrafa diferente, e acrescenta chá pro pai dele não perceber que tá dando diferença na altura da bebida. Eu não sei como é que o pai dele não percebe que a bebida tá ficando mais fraca. Mas tá bom. E aí eles acabam formando esse vínculo e eles acabam se apaixonando. Eles se apaixonaram logo. É visível, a gente vê, principalmente quando ele tá deitado lá, que ele fica olhando pra ele e na cama. É muito fofo esses dois. Eles realmente têm uma química perfeita, gente. Fora das câmeras, na frente das câmeras, eles são perfeitinhos juntos. E no episódio da semana passada, a gente viu que o Alan descobriu sobre o Jim. E aí, tava o Jim com o Ian lá, decorando o restaurante pro Natal. Me chega o Alan e começa a falar um monte de coisa. Que ele trocou ele por causa daquele vendedor de frango, papapá, faz um escândalo, ele sai no tapa, aí ele empurra o Ian se machuca, corta a testa. Aí o Jim pede pra que o Ian vá embora. Ele fala pra ele, eu terminei com ele, tio Jim, acredita em mim. Aí ele fala, eu preciso que você vá. E ele vai, fica caminhando. Aí ele passa uns dias sem eles se verem e ele vai pensando, e ele decide ter uma conversa séria. Quando ele chega na casa naquele mesmo dia, eles dois têm uma discussão feia. E ele, na verdade, o Alan faz ele falar umas coisas assim, que ele não queria magoar ele, mas ele faz, ele fica ali cutucando, sabe? Ah, mas você dormiu comigo, porque eu fiquei com pena, tá? Eu tenho dó de você, eu não quero te magoar, mas você não para. Eu já disse pra você que a gente não vai voltar, eu não te amo mais. E o Alan não entende. E pro azar do Jim, ele precisa de um empréstimo de 300 mil baht pra ele comprar o local do restaurante, porque senão o dono vai vender para poder ser demolido. E o banco que ele vai para fazer o empréstimo, adivinha quem é o gerente de crédito? O Alan. Ai. Na hora eu falei assim, ele não vai conseguir separar pessoal de trabalho. E ele diz que separa. Tanto que ele chega no apartamento e fala pro Ian que o Jim foi lá. E aí ele fala, você acha que ele levou até o Gaipai, empresta para dar para ele o título, que ele tem que ter uma propriedade, dá pra ele uma escritura de um terreno pra poder usar isso como garantia. E aí ele fala pra ele assim, você acha que ele vai conseguir? Aí ele, não sei. Aí o Ian olha pra ele assim, surpreso. Aí ele, tipo, chocado, não imagina, ele não esperava que ele fosse atrapalhar o empréstimo dele por causa desse problema, né? Aí ele fala, eu sou profissional, eu não misturo trabalho com vida pessoal. Não depende de mim. Mentira, porque ele mistura assim. Ele mesmo fala isso depois. E aí o Ian tem um jantar com ele e o Ian explica pra ele que ele não ama mais ele, devolve a aliança e fala pra ele que não ama mais e que vai sair do apartamento. Eu fico com dó dele nessa hora, do Alan, porque assim, eu amo o First, gente, e é triste ver ele sofrendo. Mas o seu Cal tá lá, First, vai ficar com o Cal. O Gaipá tá esperando alguém também, que o Gaipá tá sofrendo, porque ele foi falar pro Jim. Se o Jim, se ele era a pessoa certa pro Jim disse que não. Então, o Gaipá tá sofrendo, tu tá sofrendo, duas sofrências juntas supera, pronto. E aí, o Ian não tem pra onde ir, ele vai bater na porta de quem? Do Jim. E o Jim deixa ele entrar e deixa ele ficar na casa dele. Porque ele começa a dar abertura pra ele. E aí eles vão no templo, sabe assim, e chega na virada do ano, que é ano novo, né? Ele fala pro Jim, fala pra ele a história dele todo, e ele fala pra ele, você já foi atrás dela?
Aí ele fala, não, eu nunca soube como encontrar ela. Ele falou, é fácil. E aí o Win encontra a namorada dele. E ele vai até o restaurante dela, que é numa praia, e ela explica toda a história pra ele, que ela e o namorado dele na época, eles eram namorados desde a época que eles eram estudantes. Então ele fala, eu vim depois. Ela fala, sim, mas ele te amava, porque ele falou que ele não conseguia terminar, mas quando ele disse que precisava de mais tempo para resolver o nosso problema. E aí ele fala, então ele estava tentando terminar comigo para ficar com você. Aí ela fala assim, que sim, mas que na hora ela tinha raiva dele, mas depois ela acabou perdoando, porque ela acha que é melhor ela seguir a vida dela e ser feliz com a vida que ela tem hoje. Aí vem uma menininha, ele até acha que é filha do ex dele, ela fala que não é dele, que é do marido dela, ela tá casada, mas também eu não acreditei nessa história dela não, tá? Eu acho que essa menina é sim filha do ex deles, né, porque ele namorava os dois, e aí eles ficam ali conversando, ela meio que tira um peso, ela fala pra ele tirar esta culpa que ele carrega, e viver, e ser feliz. E aí a gente percebe que ele decidiu dar uma chance pro Win, ele abriu o coração dele pro Win. E aí eles ficam lá na praia, os dois, no mar love. Aí eles se divertem, tá comemorando. O Li Ming tinha levado o Ert pra andar de moto. E aí o Ert quis aprender, ele ensinou ele, só que ele caiu de moto, ralou o braço e a mãe do Ert ficou brava. E aí nesse dia, que é antes do ano novo, uns 2 dias antes do ano novo, que eles têm uma discussão muito feia, e aí o Li Ming fala pra ela, ele pediu pra mim ensinar ele a andar de moto, aí ela fala assim, mas ele é surdo. Aí ele fala pra ele, mas ele é um ser humano, ele tem as vontades dele, ele pode viver. Aí ela fala, você não sabe o que você tá falando. Aí eles dois começam a discutir, ele vai, e o tio Jin fala pra ele parar, porque ele é uma coisa que o Li Ming fala pro tio dele, é verdade, não é porque eles têm dinheiro que nós é capacho deles. Ele tem que falar a opinião dele, sim. Ele não tem que ser capacho dele porque eles têm dinheiro. É um ensinamento que o Jin dá pra ele também, que tem hora que eu não concordo. Ah, porque ele tem mais dinheiro, eu tenho que baixar a cabeça e concordar com tudo que ele tá falando. Não. E aí o Li Ming fala pra ela, ele não gosta de ficar aqui. Ele não gosta de ser chamado de surdo. E aí a mãe dele dá uma coisa assim, e aí o Ert entra na briga e começa a falar pro Li Ming, pede pra que ele fale pra mãe dele, que ela não sabe, se ele não escrever no papel, ela não sabe o que ele tá falando. E é aí que ele joga na cara dela, que ele se sente preso dentro daquela casa, que desde que ele perdeu a audição, ela nunca mais tratou ele como um filho normal. Ele não quer ser tratado diferente, ele quer ser tratado como uma pessoa normal. E ele ainda fala pra ela, tem 3 anos que eu perdi a audição, e você nunca tentou se comunicar comigo, você nunca tentou aprender. E aí o Li Ming vai falando pra ela tudo que ele tá falando. E isso dá um baque na mulher, que tipo assim, ela cai na real. Realmente, eu fechei meu filho numa bolha e eu não quis aproveitar o tempo com ele e viver meu filho, conviver com ele, aprender com ele. Ele não tá numa cama vegetando, ele tá vivo, andando. E aí ele sobe pro quarto bravo. Aí ela chora, o marido dela fica consolando ela, o Li Ming nem pede licença, ele sobe atrás dele e chega lá e ele abraça. Ai, é uma cena tão triste, gente, mas é linda, mas é triste, mas é linda. Que é eles dois abraçados e o Ert chorando muito. Passa 2 dias depois da briga, o Li Ming vai falar com a mãe do Ert, pede pra que ela fala pra ele assim que o trabalho dele já acabou faz tempo, ele já quitou a dívida, ele não precisa ficar indo lá. Aí ele fala pra ela, mas eu posso vir ver o Ert? Aí ela fica pensando, aí ele conta pra ela tudo que ele faz. Ele fala pra ela que ele é muito comunicativo, que ele fala demais. Ela fica surpresa, e aí ele fala os gostos do filho dela, fala que levou ele no shopping, que levou ele em tal lugar pra tomar sorvete, que levou ele no cinema, e ele adora filmes americanos, porque tem legenda e os tailandeses não tem, então dá pra ele assistir. E principalmente filme de faroeste, ele começa a contar coisas que ela tinha que saber do filho dela, mas ela não procura saber. E aí ele pede pra ela, e ele tá emburrado lá no quarto do Ert. Ele tá lá quieto, olhando pras fotos que ele tirou com o Li Ming. Debaixo da porta aparece um bilhete.
Aí ele vai, pega o bilhete já bravo pra ler, ele lê, e ainda tá escrito assim: você ainda está sendo um garoto mal criado. Aí ele vê que é o Li-Ming, ele abre a porta todo feliz, todo radiante, pula no braço dele, os dois se abraçam. Aí ele entra no quarto dele, ele fala estranho, ele já vai entrando, pula na cama dele e depois leva ele pra passar o ano novo na casa dele. E aí ele fala, o Li-Ming fala pra ele: tá vendo como que eu sei conversar com a sua mãe? Aí ele: você é muito espertinho. E eles vai conversando e ele fala, porque ele tá surdo, ele é surdo, mas ele fala, gente. As pessoas tendem a achar que a pessoa que é surda é mudo também. Não é. É que às vezes ele não escuta a própria voz, então ele fala pouco. Mas ele fala. E o Li-Ming pede pra ele falar mais com ele, porque ele acha a voz dele linda. E é mesmo. E aí ele vai falando as coisas com ele. E eles estão ali comemorando o ano novo. O Jin Queen tá vindo da praia, voltando. Eles fazem a contagem regressiva, estouram uns coisinhas assim que soltam um monte de confete. E ali a gente vê o primeiro... A gente vê não, porque não mostra, porque na época todo mundo falou assim: ah, mas não mostrou o beijo dos dois. Gente, não mostrou, porque quando eles gravou Moonlight Chicken, se eu não tô enganada, tanto o Forte quanto o Jimmy tinha 17 anos, tá? Então não podia se mostrar os dois beijando claramente na televisão com 17 anos, tá? Na Tailândia não pode. Então a gente sabe que eles dois ali deu o beijo, mas não mostrou claramente o beijo deles. Mostrou só a cabeça deles de costa, assim, pra gente dar a entender. Então você não viu os dois se tocando. E aí nisso entra o Jin e ele fica em choque, ele sai chocado. E é bem na hora o Win fala pra ele levar ele pro hospital, por causa que o Alan sofreu um acidente e ele precisa ir lá. Chega lá e descobre que o Alan bebeu demais, sofreu um acidente, precisa de alguém pra ficar com ele, pra poder passar pro médico passar os procedimentos da cirurgia. O Jin fala pra ele ficar com o Alan. Tudo bem que ele entende. Eu sei que ele não entendeu, mas ele finge que entende. E o episódio acaba nisso. No Jin deixando o Win no hospital e no Li-Ming com o Ert lá na casa dele. Aí antes de terminar o episódio de vez, a gente tem um pedacinho que no outro dia de manhã bate na porta e quem que é? A mãe do Li-Ming, ele que abre a porta. Então o episódio acabou nisso. Aí nessa semana, que é o vídeo de hoje, que eu vou trazer a review de quarta e quinta na próxima semana pra vocês, na segunda, a gente vai ter uma fala do Jin que eu tenho vontade de desganar ele. Sério, ele fica puto da vida porque ele viu o Li-Ming beijando o Ert e ele fala pra ele assim que além dele ser pobre, ele ainda vai ser gay. O que ele tá pensando? O que tá pensando você, meu filho? Tu é pobre e é gay, qual o problema? E a mãe do Li-Ming vai escutar. Então eu quero saber qual vai ser a reação dela. Se ela vai ser uma mãe que vai virar pra ele, dar na cara dele e falar assim: toma vergonha na sua cara, rapaz. Tá pensando que tu é aqui pra falar assim com meu filho? Se ele quiser gostar do rapaz, ele gosta do que ele quiser. Tu não é ninguém? Tu gosta de quem você quer? Ah, fiquei brava com ele, hein? Tô esperando esse episódio pra me ver o que ele vai falar, porque eu tô com a raiva dele nesse momento. A série é muito boa. A expectativa que a gente tava dela lá em cima se manteve. Ela até agora não me decepcionou em nada, tirando essa fala do Jin aí, né? Mas ela não me decepcionou. A série tá maravilhosa. Eu estou amando essa série. Eu não perco nenhum episódio. Acho que essa evolução que a gente tá tendo do Earth Mix só tende a melhorar e aumentar. Sabe assim? É isso que eu falo. É porque eles gostam de trabalhar junto, tá? As pessoas tendem a cobrar muito. Eu já cobrei também. Ah, mas eu quero mais o Bright Wing. Só que então a gente percebe que eles não querem mais fazer trabalho de BL junto. Tá, gente? É diferente. Eles querem trabalhar junto, como amigos, como qualquer outra coisa na série Irmão, mas em Lacorne, mas não em BL. Já deu pra perceber. Aqui a gente vê a dedicação tanto do Earth com Mix, todas essas séries que eles vêm fazendo. A gente vê a dedicação do Omicron, a gente vê a dedicação do Jimin com o Forte agora, do Pond com o Pavinho, do Jong com o Duke, até mesmo o Force com... Ai meu Deus, eu sempre esqueço o nome do menino que faz Enchanté, que é o par do Force, que vai vir agora. Depois de mais com o President, é essa série que vai começar. Eu sempre esqueço o nome dele. Eles gostam de trabalhar juntos, se nota isso.
E a gente vê isso com o Artmix, eles gostam, então eles se dedicam à série. Se dedicam mais e mais e mais e mais pro seu casal e melhorando a cada série. Então a gente não adianta a gente ficar cobrando um casal que não vai rolar mais. Tá? Eu coloquei pra mim que eu amo o Bright Wing, eu ainda sou fã do Bright, mora no meu coração, ele é minha paixão. Só que hoje, neste momento, se eu for falar, minha paixão maior é o Forte de Love's in the Hair, gente. Me desculpa, mas o Pry é meio que o clone do Bright, então eu sou apaixonada por ele. Mas eu não cobro mais que a gente vai ver eles num BL. Pode ser que a gente veja eles dois num BL de novo daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, daqui um ano, daqui uns meses. A gente não sabe, vai dar vontade deles. Mas não me parece que ele tá focado nisso mais. Parece que ele, sinceramente, eu sou muito fã dele, mas parece que ele aproveitou esse tipo boom que Together deu pra ele. E agora ele tá investindo na carreira dele como cantor, na carreira dele como ator, entendeu? Então, vamos deixar seguir do jeito que é. Essa semana passada, o Mil, de Mil e Goofy, ele falou uma coisa, ele fez um desabafo que é bem interessante. As pessoas cobram ele tá fazendo série com outras pessoas, o Goofy tá fazendo série com outras pessoas, ele não pode conversar, tipo, sair pra jantar com um amigo, porque estão falando que ele tá traindo o Goofy. Cobram muito ele. E ele disse que ele ama muito o Goofy como irmão, mas os dois trabalhou e os dois estão há 2 anos sem se falar. Resumindo, acabou a Turn Type, cada um seguiu seu rumo. Tá, gente? Ele falou uma coisa que é verdade, as pessoas, ele ama o carinho dos fãs, mas tem fãs que exageram, eles levam o fanservice numa ilusão além do normal. E realmente, tem gente que leva esse fanservice além do normal. Só que tem casais que fazem o fanservice que eles gostam de estar junto. É o caso do Artmix, você vê no programa deles, eles gostam de trabalhar junto. Eles gostam de estar ali, eles não tem problema nenhum deles estar se abraçando, eles gostam disso. O Jimin com o Force é assim. Então você vê que eles gostam da companhia um do outro. Não que o Mil não gosta, mas cada um seguiu o seu caminho. Eles fizeram o trabalho dele, cada um seguiu o seu caminho. Eles são amigos. A gente não tem que ficar cobrando que eles têm que estar juntos sempre. Ah, mas estreou a série do Mil, o Goofy não foi. Ah, mas estreou a série do Goofy e o Mil não apareceu. Gente, isso não existe, tá? Não viaja. Tá? Ou igual Max e tu, que vai sempre estar um do lado do outro há mais de 10 anos, não vai ter. Não existe. Então não viajem nisso. Homem não se apoiam porque eles dois são amigos lá atrás também. Tá? Os meninos de Big Dragon, eles são amigos, ó, o Mosco, bem que, ó, muito antes. Então tem diferença. Eles não começaram só o trabalho. São casais diferentes, as pessoas andam misturando. Eu tinha que falar sobre essa história do Mil e sobre essa questão das pessoas estar cobrando, porque sempre estão me perguntando quando que o Bright Wing vai fazer série junto de novo. Gente, eu não sei. Não sou da diretoria da GMM, nem da gerenciamento do Bright e do Wing. Então eu não sei. Quando eles fizerem, eu anuncio, eu falo. Eu vou ficar felicíssima, mas se não fizer, Tiny tá aí, ó. Tá vindo com Share Magic. Eu sou fã de Tiny. Mais do Ty do que do Mil, mas eu sou fã. Eu tive que esperar a vontade deles. Fazer o quê? O Mil fez merda, eu ia falar o quê? O Chris e o Singh se separou. Entendeu? O Top Tap com o Mike, gente, que eu sou apaixonada, eles brigou e se separou. A gente não pode fazer nada. Tá? Então a gente tem que aceitar. Aproveite os novos casais que tá saindo, que tá chegando. A gente tem aí, ó, o Forte com o Jimin. A gente tem o Shimon com o Pert, que olha, meu ranço pelo Pert até passou. A gente tem vários casais que a gente pode curtir agora. Vamos dar um tempo na geração passada, não vai rolar, segue o bonde. Certo? Eu quero saber de vocês o que vocês achou dessa série. Se você tá acompanhando Moonlight Chicken. E o que você acha da atitude do Alan? Já passou da hora dele desapegar, né? Não tem a música lá, Supera? Ele precisa superar. Vocês não acham? Então coloca aqui nos comentários se vocês também acham que já passou da hora dele superar. Ele e o Guy vai superar essa história e seguir em frente, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Deixa seu comentário que eu quero saber a opinião de vocês, de tudo que vocês acham da série. Eu quero a opinião de vocês mesmo, bem verdadeira. Quero saber o que vocês estão achando do Ert e Liming, que é um casal que eu tô apaixonada, gente. Tô apaixonadíssima. Então deixa aqui que eu vou responder vocês. Não esquece da nossa listinha de deveres, que é fazer o quê? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho e principalmente comentar muito, resenheiros.
Esse é o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo.